Curitiba, que estava jogando como franco atirador e com muito mérito, foi lá, empatou a partida e causou um grande desconforto a todos aqui no Morumbi. Primeiro, Glaucia, porque o São Paulo não consegue, com esse empate, retomar a liderança do Inter. Podia ser até de forma provisória, até o Grenal, mas se o São Paulo vence, ele passa um ponto Inter. Agora ele segue um ponto atrás do Inter e o Inter ainda faz o Grenal nesse domingo, podendo abrir 4 pontos de diferença. Segundo, que já são 6 partidas sem vitória do São Paulo, contando aquela da Copa do Brasil contra o Grêmio 30 de dezembro e 5 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 15 pontos disputados, só 2 conquistados. Esse contra o Coritiba e um contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. A nova gestão, inclusive, não sabe o que é vencer no comando do São Paulo. Assumiu dia 1º de janeiro, São Paulo não vence desde o ano passado. E o time, lógico, começa a sentir efeitos agora da chegada do Galo, que vai estar jogando agora com o Vasco. O Flamengo pode chegar muito próximo. Tem ainda Santos, Palmeiras, Fluminense e outros times que começam a colocar em risco não só a questão do título, como também, se aproximarem muito, tirar o São Paulo do G4 e jogar o time até para fora de classificação, da zona de classificação que vai para a disputa da Copa Libertadores em sua fase de grupos. Hoje aconteceu de tudo aqui, Glaucia, lógico, vocês já falaram muito, eu vou só resumir, né? Na vinda, mesmo alterando o trajeto, o ônibus do São Paulo acabou sendo motivo de uma emboscada. Segundo informações que a Polícia Militar passou, 14 pessoas foram presas, foram atiradas bombas, rojões e alguns artefatos que estavam no local da emboscada acabaram nem sendo utilizados. Poderiam causar um dano material e até um dano pessoal aos jogadores e membros da comissão que estavam no ônibus. A gente trouxe imagens aí do ônibus quebrado, atingido na frente, do lado. Isso aqui na proximidade do Morumbi, aqui chegando na Eusébio Matoso, saindo ali da Marginal Rebouças e com escolta policial. Bem, jogadores chegaram aqui muito assustados. Aí, de última hora, o Gabriel Sara acabou sendo excluído da partida. Aí me passaram a seguinte informação, não tem nada a ver com o problema do ônibus. Ele já ontem estava indisposto, hoje acordou melhor, permaneceu relacionado e escalado, mas chegou aqui no Morumbi, a indisposição voltou mais forte e agora será analisada pelos médicos do clube. O Tietê entrou de última hora, o Luciano, que ontem tinha ficado fora do treino, até que jogou bem, foi até o final, mas não conseguiu ajudar o São Paulo a conquistar a vitória. Outro aspecto importante, isso foi flagrado pela emissora que transmite os jogos do Campeonato Brasileiro, através do repórter Marco Aurélio Souza. Houve uma grande discussão ao final do jogo entre o Thiago Volpi e o Reinaldo na descida para o vestiário. O Volpi reclamando que muito toque e pouca efetividade na hora de marcar os gols e que acaba estourando tudo aqui atrás. É esse, Glaucio, o clima do São Paulo, ainda vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas podendo ver o Inter se distanciar e perdendo uma oportunidade de ouro aqui, de retomar a liderança, de dar um X na curva em cima do Internacional nesta noite de sábado. Agora vamos esperar. Daqui a pouco tem coletiva do Fernando Diniz e vamos aguardar qual será a posição da diretoria do clube em relação à permanência ou não do técnico. São Paulo só volta a jogar no domingo da semana que vem contra o Atlético Goianiense, lá na cidade de Goiânia. É isso, Glaucia. Por enquanto são as primeiras informações. Eu vou me posicionar daqui a pouquinho lá do lado externo para acompanhar e participar ainda dessa edição do Sport Center para ver a movimentação, se há ou não protesto de torcida, se temos alguma novidade nesta saída dos jogadores e do ônibus do clube aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Volto com você, Glaucia. Muito obrigada, Edu, pelas informações. Está fechado. Já já a gente volta a se falar aí do Morumbi com mais detalhes, também com as entrevistas. Zupac, você quer complementar alguma coisa? Antes de chamar o Edu, você tinha pedido a palavra, para aí a gente também já poder falar um pouquinho desses atos que tivemos antes do jogo. Sim, só para pegar um gancho, o Silas tocou num ponto sobre o Brenner, e coincidentemente não foi combinado com o Silas. Durante a tarde hoje eu fui dar uma esmiuçada nos números do Brenner nessa fase atual e como é que ele estava se comportando antes desse buraco que o São Paulo se enfiou, para tentar enxergar numericamente o tamanho dessa má fase. E é muito simbólico. O Brenner praticamente reduz pela metade a sua eficiência no São Paulo. Olhando para esses jogos, desde o jogo do Grêmio, da eliminação da Copa do Brasil até o jogo de hoje, em 6 jogos, só para o Fantasports ter uma ideia, o Brenner está finalizando
1,5 chutes por jogo. São 9 finalizações em 6 jogos, 1,5 por jogo. Antes dessa fase, no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Brenner finalizava 3,14, o dobro. Então o Brenner reduziu o seu volume de finalizações pela metade. Agora, sobre eficiência. O São Paulo construiu a sua grande fase a partir do instante em que o time se solidificou e passou a ter uma dupla de ataque muito eficiente com o Luciano e com o Brenner. As bolas chegavam e eles rapidamente guardavam. Numericamente, vou exemplificar. Antes desse buraco técnico, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a cada 4 finalizações, o Brenner fazia um gol. 4 bolas passavam, uma ele guardava. Nos últimos 9 instantes de finalização, nos últimos 9 chutes, ele não marcou nenhum. Então ele diminuiu pela metade o seu volume de finalizações e diminuiu pela metade a sua eficiência nas finalizações. Isso não quer dizer que o Brenner seja o problema do São Paulo. Isso quer dizer que, diante de uma crise técnica e tática e emocional do São Paulo, o Brenner é um dos jogadores mais afetados. E se você tira a eficiência desse ataque do São Paulo, você tira muita coisa. E aí o São Paulo roda a bola, tenta para lá, tenta para cá, a bola cai no pé do Pablo e não vai entrar. Então o São Paulo como um todo caiu e o seu ataque, que era o ponto letal, que era a bola que chegava e eles guardavam, caiu junto. Silas, o Edu trouxe aí para gente as informações, nós vimos as imagens, vamos até rodar mais uma vez dessa emboscada que o ônibus do São Paulo sofreu antes da partida de hoje contra o Coritiba, o ônibus que levava a comissão técnica e jogadores para essa partida. 14 pessoas foram presas por conta desses ataques ao ônibus do São Paulo. E o quanto isso mexe, Silas, com os jogadores, com todo mundo, porque você está indo para o seu trabalho e acaba sofrendo um atentado como esse, né? Você vê aí momentos, claro, de desespero dentro do ônibus, ninguém ficou ferido ainda bem, mas o ônibus sendo atacado. Quanto que isso mexe, hein, Silas, com os jogadores, com comissão, enfim, com todo mundo que está indo trabalhar? A gente viu a entrevista do Rafinha, jogador do Curitiba, no intervalo do jogo, e essa pergunta foi feita para ele, e ele disse o seguinte: a torcida que tanto ajuda, que tanto empurra o time, que todo mundo está sentindo falta dela nesse momento de pandemia, onde a gente não tem mais a presença do torcedor, hoje deu um contra-ataque num time que precisa de apoio. Eu acho que a cobrança, Glaucia, Zupac, fãs do esporte, eu acho que a cobrança ela precisa existir, mas ela tem que ter um limite. Até porque, se acontece alguma coisa com o jogador, olha o ônibus do São Paulo, como que ficou. Eu acho que, assim, é inadmissível esse tipo de coisa ainda num momento como esse, com todas as dificuldades que o São Paulo está enfrentando, com todas as dificuldades que o Diniz enfrentou, num momento de transição, de diretoria, de presidência, o Raí questionado, o Lugano questionado, mudanças no clube, eleições no clube, e o time está aí. Tá batalhando, tá tentando. É óbvio que a gente espera muito mais do Daniel. A gente espera o Daniel Alves do jogo do Flamengo. A gente espera o Pablo do jogo do Fluminense. É um jogador que entra no lugar do outro e melhora o nível, ou pelo menos mantém o nível. Isso não está acontecendo. Agora, isso que aconteceu não pode, sabe? Não pode acontecer. São jogadores, são seres humanos, são trabalhadores, como você mesmo disse, Glaucio. Que a gente viu a entrevista do Juan Fran depois do 5-1. Eu podia ter ido embora, ele falou. E eu ficando aqui, eu posso ficar sem clube, porque se o São Paulo não quiser renovar comigo, eu volto para a Espanha, eu posso ficar sem clube, mas eu quero ficar aqui, enquanto eu ficar aqui eu vou dar minha vida. Não fez um grande jogo? Não fez, mas é o cara que está ali, que está assim como todos os demais. Então, eu sinto muito por isso, sabe? Peço para a torcida do São Paulo, a gente também não pode ser injusto, porque a gente não sabe de onde que partiu, que torcida que foi, quem são os elementos, mas eu peço para a torcida do São Paulo nesse momento, e para o torcedor em geral, abracem seus clubes. Eu já caí de divisão, eu já fui campeão, eu sei o que é a pressão para ser campeão, eu sei o que é a pressão quando você está caindo. A família não pode sair na rua, a mulher é xingada no supermercado, onde ela sai, os filhos são xingados na escola. Então, assim, é muita pressão para vir mais o torcedor, e ao invés de abraçar o clube, o time, os jogadores, que são jovens jogadores que estão tentando mudar a história, que faz muito tempo que o São Paulo não é campeão, e aí você entra com um elemento a mais de pressão que atrapalha. Atrapalha e atrapalha muito.
Zupac, durante essa semana a torcida protestou, colocou ali a sua mágoa, a sua indignação, enfim, reclamar, se expressar, ok, mas quando a coisa parte para a violência, quando parte para situações como essa, não dá para admitir, né, Zupac? É uma coisa assim condenável. São coisas completamente diferentes, né, Glaucio? O que a gente está vendo aí, isso aí é um atentado, tá aí no GC, né? A tela mostra, é um atentado. Isso aí é uma emboscada, isso aí é um ato criminoso.